Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito que vocês gostam muito. O que seria? Quem é que gosta de dinheiro? Levanta a mão aí. Aí tem gente que não gosta. Vou perguntar de novo, segunda chance, vai. Quem é que gosta de dinheiro? Levanta a mão. Quem não gosta de dinheiro? Levanta a mão. Tem gente que nem gosta nem não gosta, irmãos. Na sua opinião, ter dinheiro é pecado? O que você acha? Se a pessoa tem muito dinheiro, é sinal que ela foi desonesta e que andou roubando os outros? É possível ser rico e honesto? Ser decente e servo de Deus? Então o problema não está em ter dinheiro, mas em o dinheiro passar a dominar a gente. E aí a gente pensa assim, mas isso não acontece comigo. Se eu perguntar aqui, alguém aqui é dominado pelo dinheiro? Ninguém levantou a mão. Aí vamos ver durante a ministração se você se encaixa ou não naqueles que ainda dependem confiam no dinheiro mais que em Deus, ok? Cutuca seu irmão e fala assim, será que é você? Porque nunca é nós, né, irmãos? Então, será que é o irmão? A gente não é. O desejo desenfreado de ter dinheiro nos leva a nos afastar de Deus e a prejudicar outros na busca de alcançar os nossos objetivos. Você conhece alguém que ele não tem problema nenhum em prejudicar, em fofocar do outro para ele poder crescer dentro da empresa? Você já trabalhou com gente assim? Muito bom. Tiago, na sua carta, ele faz uma advertência a todos nós, para que a gente consiga manter o nosso coração no lugar correto. Então, eu queria que você pegasse sua Bíblia aí, abrisse lá no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 1. O tema da nossa ministração, para quem está anotando, é o cuidado com as riquezas, ok? E o texto aqui começa dizendo o seguinte, advertência aos ricos. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte, prestem atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Você se considera uma pessoa rica? Temos algum rico aqui no nosso meio? Glória a Deus, eu também. Vocês não querem ser ricos, é um problema de vocês, né? Riqueza não é uma questão de referência. A gente é rico se a gente se comparar com milhares de outras pessoas. O pouco que nós temos pode ser o sonho de consumo de muita gente. Você pode falar assim, mas esse carro velho, essa porcaria desse carro que eu tenho. O pessoal fala assim, se eu tivesse um carrinho desse, seria tão bom. Aí você fala, nossa, hoje não tem carne para comer na minha casa, que pobreza. O outro pensa, se um dia tivesse na minha casa. Então, a referência, né, de ser rico ou não, depende com qual a pessoa que nós estamos nos comparando. Seria muito bom se esse texto de Tiago se fosse ouvido nos canais de comunicação, na televisão, fosse lido nos palácios, nos parlamentos, nas grandes empresas. Seria muito bom se ele fosse ouvido e compreendido pelas pessoas que estão vivendo da maneira que desagrada o coração de Deus. Talvez esse texto seja um dos maiores alertas para a sociedade dos nossos dias, onde as pessoas estão vivendo num desejo desenfreado de ter coisas.
Tiago escreve para um povo que era chamado de as tribos da dispersão. Uma gente que foi massacrada, perseguida, que estava sendo explorada e oprimida. Não foi uma carta escrita para os ricos. Até porque os ricos daqueles dias não estavam frequentando as igrejas. Dentro desse contexto de crise, ainda tem gente que esmaga mais o pobre e tira o pouco que ele tem para se enriquecer ainda mais. É o que a gente vive aqui no Brasil, irmãos. Nós não temos a classe baixa, a classe média e a classe alta. Cada dia mais aquilo que é chamado de classe média é esmagado, para se tornar classe pobre. E aqueles que têm dinheiro querem ter cada dia mais dinheiro. Não importa se ele vai conseguir gastar todo aquele dinheiro, ele quer ter. É o desejo de possuir. E quando a gente pensa, por exemplo, na política, o que a gente percebe? Os caras já têm muito dinheiro, mas eles têm uma necessidade de poder. São as duas coisas que movem o coração das pessoas nesses dias. Ganhar mais dinheiro e ter poder, ter autoridade sobre as outras pessoas. Aqueles que pouco têm ou que nada têm, são os que são mais explorados. São aqueles que são vistos até por nós, muitas vezes, como alguém que não está no nosso nível. Não, porque está abaixo do meu nível. Nós já estamos lá na sola do sapato. Né? Mas a gente já consegue olhar para os outros e achar, não, esse aqui está pior que eu. As pessoas vivem por dinheiro, casam por dinheiro, se divorciam por dinheiro, corrompem e são corrompidas. Por causa de dinheiro, as pessoas matam e morrem. E nós, inocentemente, ainda ficamos olhando o jornal lá. Você percebeu que o jornal, nesses dias, só fala de desgraça? Porque o avião caiu, porque o pai matou, porque a mãe, porque o cara roubou e matou, porque o cara entrou e esfaqueou. A ganância dos homens era cada dia mais desmedida. E a gente ainda dá ibope, né? Amedrontando o nosso coração vendo essas coisas. Lá na minha casa a gente tem evitado de assistir. As informações, a gente precisa estar antenado no que acontece? Precisa. Eu e você precisamos saber o que está acontecendo. Mas, infelizmente, irmãos, eu tenho percebido o seguinte. Os jornais, eles não estão falando de notícias. Estão falando só de desgraça. Se a gente já está meio assustado com o dia a dia da gente, com aquilo que a gente está vivendo, quando a gente começa a assistir o jornal, a gente se desespera mais ainda. O dinheiro é o grande Deus desse século. Um ídolo que é adorado na nossa geração. Jesus deu um nome para ele. Para a maneira que ele age na nossa vida. Ele chama de Deus Mamon. Ou seja, Mamon quer dizer Senhor. Ele se torna um Senhor sobre a nossa vida. E o dinheiro é um carrasco cruel. Ele exige muito daqueles que desejam tê-lo. Diante dele, muita gente se prostra, abrindo mão de bens inegociáveis. Qual o bem mais inegociável que nós temos aqui fora o nosso relacionamento com Deus? A nossa família. Você conhece alguém que abre mão da família por causa de dinheiro? Hã? Quando eu casei, irmãos, eu trabalhava com táxi. Cadê os uberistas aí? Cadê os uberix? Muitas vezes eu deixei a minha família em casa no domingo para fazer uma corrida. Não, porque o cara está no aeroporto, é um dinheiro bom, não posso perder. Aí ia lá, ficava esperando 1h30, 2 horas, o bonito chegar. Perdi o dia inteiro por causa de dinheiro. Precisava tanto assim? Não. Mas a nossa ganância nos leva, muitas vezes, a abrir mão do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa família. Entretanto, precisamos saber que o dinheiro não é uma maldição, viu? Não, eu não quero mais dinheiro, não. Se você não quiser, pode pôr aqui em cima dessa mesinha que eu levo embora o seu depois. Viu? A riqueza que é adquirida com trabalho árduo e com a aprovação de Deus, ela é uma grande bênção. Em momento nenhum, a Bíblia proíbe a riqueza. A riqueza é fruto da bênção de Deus. A bênção que enriquece e não traz dores. Ok? É Deus que nos capacita para adquirir riquezas. Porém,
apesar do dinheiro justo e lícito ser uma bênção, a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. Ele começa dizendo o quê? Que o amor a quem? Ao dinheiro. Não é o dinheiro. É a nossa dependência dele. Aí eu coloquei algumas coisas que não são problema aqui. O problema não é ter dinheiro, mas é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro como servo, mas é tê-lo como senhor da nossa vida. O problema não é carregar dinheiro no bolso, mas é carregá-lo no coração. O problema não é a riqueza sem Deus. Ok? A questão aqui que Tiago está trabalhando era a corrupção, a exploração e a injustiça. Tiago não está condenando a riqueza. Aliás, é legítimo a gente querer melhorar de vida, viu, irmãos? Você estudar para você se especializar, para você ganhar mais. Você se esforçar lá no seu trabalho para você receber uma promoção. Não é ilícito, não é pecado, não. Você sonhar em ter um salário melhor. Porém, quando nós alcançamos riqueza de forma desonesta e egoísta, aí nós estamos atraindo mal para a nossa vida. Nós estamos atraindo algo que vai nos prejudicar. E Tiago, que nesse texto, ele mostra 3 sintomas de quando o dinheiro se torna senhor da nossa vida. Primeiro sintoma é quando a gente busca segurança no dinheiro. Porque Tiago está usando a imagem de roupas e riqueza, que você sabe. Por que ele vai falar de dinheiro e associa com roupas nesse texto? Porque lá no século I, quando essa carta foi escrita, as riquezas eram acumuladas em grãos e em roupas caras. Então o cara ficava satisfeito, ele se orgulhava de mostrar o guarda-roupa dele para as pessoas. Que nem as mulheres hoje, né? Elas abrem o guarda-roupa e falam, olha aqui, ó, eu só tenho um corpo, mas eu tenho 300 vestidos, 400 calças. Sapato, então, eu tenho mais que uma centopeia. Tem aqui mais de 50 pares de sapato no meu guarda-roupa, né? Então, naquele tempo, era um valor você mostrar para as pessoas que você tinha roupas finas. Ele levava a pessoa até o closet dele e dizia assim, aqui estão as roupas e os sapatos caros que eu tenho. Isso era motivo de status. E Tiago alerta, dizendo, tomem cuidado com isso. Se fosse nos nossos dias, irmãos, com o que a gente se exibe? Com o que você se exibe para as pessoas? De que maneira você mostra que você tem, que você pode? Você fala, o meu carro. Olha que carrão que eu comprei. Eu não preciso nem de banco. Eu sento em cima do carnê. Olha a casa que eu tenho. Casa bonita. Você viu o celular que eu comprei? Topper de linha? Aí o cara fala, eu tenho o iPhone 16. Bobão, já saiu 17. Você vai ter que fazer outro carnê para comprar esse, para você se exibir. Muda o objeto de adoração? Muda. Mas a gente continua desejando a atenção dos outros. Nós temos essa necessidade. As mulheres têm uma vaidade, não tem de querer, eu quero ir bonita. Mas eu me arrumo para mim. Mentira. Ninguém se arruma para si mesmo. A gente se arruma para os outros. Para os outros olharem que a gente está bonito. O homem precisava aprender a fazer isso também. Né? Na maioria das vezes, a gente parece uns mulambos. Não é? As mulheres arrumam cabelo, passa batom, passa maquiagem, coloca Sirius Black. Né? Lembra que tinha o personagem lá, o Sirius Black lá do filme? Agora tem o Sirius Black que as mulheres colocam também. E os homens, aquela calça de sempre, né? O homem não precisa ter mais que um par de sapatos, já está o suficiente. Coloca camiseta e se bobear, esquece o desodorante. Não é um contraste? A mulher chega parecendo uma princesa. E a gente precisa chegar parecendo o vagabundo. A primeira ilusão que a riqueza traz é um sentimento de onipotência. É um sentimento que a gente é imortal. Eu preciso juntar esse dinheiro. Porque vai chegar o tempo da minha velhice
E se a gente morrer novo? Ué, não tem gente que morre nova? A gente acha que nada vai mudar. A nossa saúde não vai piorar. Piora, viu, irmãos? Piora. É quando temos o melhor plano de saúde. Podemos tratar com os melhores médicos nos melhores hospitais. Usamos as melhores roupas, moramos nas melhores casas, temos os melhores carros. Enfim, isso dá para a gente um sentimento de poder, que é uma grande ilusão. A segunda ilusão é pensar que nós podemos conquistar tudo. Bens materiais não garantem a paz e felicidade que a gente precisa. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem alegria. Muitas vezes o nosso patrão, que ganha 50 vezes mais que a gente, cadê a Fernanda? Né, Fernanda? Nosso patrão ganha 10 vezes mais que a gente, pelo menos, né? Vamos profetizar. E não tem felicidade. A gente vai a lugares que as pessoas têm muito dinheiro, mas são tristes. Ficam preocupadas em se aproximar das pessoas, porque acham que as pessoas se aproximam dela por interesse. A gente não tem essa preocupação, né, irmãos? Hã? A verdadeira felicidade consiste em ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente já tem, não com aquilo que a gente vai adquirir. Você tem um carro velho? Você já tem. Se alegre com ele, foi Deus que deu. Você tem um marido? Ele é meio feinho? É, mas é o lindo que Deus te deu. Você tem filhos? Eles são teimosos? Mas são os teimosos que Deus te deu. Eles são arteiros? São os arteirinhos que Deus te deu. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um filho que era muito arteiro. E quando ele vai embora, faz falta, irmãos. É a alegria da casa, os teimosos. Então a gente precisa olhar para aquilo que a gente já tem e se alegrar. Nós podemos conquistar mais? Podemos. Mas e aquilo que Deus já nos deu? A terceira ilusão é a sensação de segurança. O mundo coloca a segurança na posse de coisas. Ah, porque eu tenho uma casa, eu estou garantido. Está garantido o quê? Não paga IPTU, o governo vem lá e toma. Ué, tem um carro, não paga IPVA para você ver. Passou na blitz, os caras levam seu carro embora. Na verdade, nós não temos nada, tudo é passageiro. Quando a gente tem muito, a gente se ilude, achando que a gente está seguro. Acumular é fruto de egoísmo. A Bíblia condena quem é rico, não condena quem é rico, mas condena quem é egoísta. Ah, eu não posso fazer nada. Eu não levo ninguém na minha casa para economizar, sabia? Porque toda vez que você leva lá, os caras querem comer. Crente é comilão, gente. Falei para o Rafa, Rafa, vai na minha casa. Ontem, né, Rafa? Eu vou você fazer um discipulado lá na minha casa. Já levou o filho e a esposa para comer, irmãos. Depois que nós comer, pastor, a gente faz discipulado. Falei, tá bom, então. Vocês estão rindo? Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente fecha as portas na nossa casa porque a gente não quer gastar. Se você é assim, eu vou te ensinar a andar com uma pessoa que é diferente disso. Anda com a Maria. Não é, Maria? Você vai na casa da Maria, ela faz um banquete para você. E te dá uma marmita para você levar ainda. Toda vez que ela me convida, irmãos, eu vou lá. Eu nunca digo não para ela. Né, Cátia? Comida boa, diferente, ainda leva marmita, irmãos. Vocês estão rindo? A gente não faz isso. Quantas vezes a gente recebe a pessoa no portão de casa? Ou, vamos combinar para a gente estar junto? Ah, eu vou na sua casa, então. Não é assim? Ah, vamos marcar lá na sua casa, então? Tá bom. Aí você chega lá, nem um que suco você leva. Por quê? Você foi para desfrutar da riqueza do irmão. Percebe? Não é pecado ter, mas é pecado acumular pensando só em você. Tem uma parábola que Jesus conta lá em Lucas 12, 18, que diz assim:
por fim disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Essa pessoa estava pensando em quem, irmãos? No outro ou nele mesmo? Nele mesmo. É triste quando a gente vê tanta gente que já tem o suficiente, mas ainda fica desesperado com o que o outro tem. O cara tem 10 carros, mas está de olho no seu. E se ele puder comprar e não pagar, ele vai fazer. Você vai falar, não, o cara tem tanto, ele não vai me dar um calote. Dá. Normalmente, aqueles que menos têm são os mais honestos. A gente fala assim, olha, eu vou vender para você isso aqui, você me paga em 5 de 100. O cara paga 5 de 100 certinho. Aquele que tem, que poderia pagar, ah não, é que eu tive uma dificuldade esse mês. Tive um problema esse mês. A origem desse dinheiro é suja e não agrada o coração de Deus. Deus não abençoa e não faz frutificar o dinheiro vindo de coisas erradas, irmãos. Ah, não, que lá na minha empresa todo mundo pega, sabia? Lá é normal. Lá na Mercedes, a gente rouba umas pecinhas dos carros quando está montando, porque a peça de Mercedes é caro. A gente ganha um dinheirinho aqui fora, todo mundo faz. E eu sempre oro apresentando ao Senhor. Ó, Senhor, eu estou pegando, mas eu vou dar o dízimo disso aqui. Quando eu vender 10% da igreja. Nossa, por que eu fui preso? Eu já tinha combinado com Deus que eu ia dar uma parte para ele. Por que Deus permitiu que eu fosse preso? Porque você é desonesto. E Deus não compactua com coisa errada. Irmãos, não é triste para nós, quando a gente passa nos faróis, aquelas crianças pedindo dinheiro, vendendo bala? E parece que os caras têm uma habilidade, depois com as crianças magrinhas, né? Dá uma dica para você. Em vez da gente dar dinheiro, e se a gente deixasse alguma coisa dentro do nosso carro? Um pacote de bolacha, um saquinho de bala. Porque, irmãos, não vai vender, vai comer. Né? Porque tem muito adulto que se aproveita das crianças. Põe as crianças para pedir, pega o dinheiro e vai gastar com outras coisas. Que não é comida para elas. Eu tenho pensado já há algum tempo sobre isso. Você não é um caminho bom? Pelo menos eu estou abençoando e a probabilidade que a criança coma é maior. Não é? Será que as crianças gostariam de estar ali? Será que elas são felizes ali? Esse livro do Tiago ele é maravilhoso porque ele nos remete a coisas do nosso dia a dia. Para a gente entender coisas que a gente convive no nosso dia a dia. Quantas pessoas por dia passam na sua porta pedindo coisa? É ou não é? A gente não pode dar para todo mundo, porque senão a gente vai ficar sem também. É ou não é? É tanta gente, irmãos. É tanta gente pedindo. E a gente não sabe para onde vai aquilo. Se existe realmente uma necessidade. Na minha casa, a gente não dá dinheiro. Mas um pacote de bolacha, um pacote de macarrão, eu arrisco. Se a pessoa pede comida, a gente faz uma marmita. Aqui tem gente que aperta a campainha e pede comida, sim ou não? Eu creio que essas pessoas realmente estão com fome. E como a minha casa tem um degrauzinho depois do portão, quem já foi lá sabe disso. Ele senta e come ali. Então a gente precisa olhar para as pessoas com olhos de misericórdia. Outro sintoma é quando a gente busca poder no dinheiro. E a primeira denúncia aqui que ele faz é sobre os salários que eram retidos com fraude. Naquela época, os camponeses trabalhavam na agricultura. O que o dono da fazenda fazia? Ele aplicava o dinheiro e ficava enrolando para pagar as pessoas. Acontece isso hoje em dia? Também acontece. Você é mandado embora da empresa, tem lá um prazo para pagar, o cara não te paga e fica enrolando, enrolando, enrolando. O dia do pagamento é dia 1º, mas o cara vai pagar dia 5, dia 10, dia 15. Às vezes empurra o seu salário de um mês para o outro. Se nós formos os patrões, a gente precisa agir de forma diferente.
Eu tenho uma empresa. A primeira pessoa que recebe é o funcionário. Se sobrar, a gente recebe depois. Nós temos até o dia 5 para pagar. Normalmente, do dia 1º e dia 2, a pessoa já recebe. O dinheiro não é dela? Por que eu vou ficar retendo? Ela não trabalhou por aquilo? Não é justo. Eu posso ter uma folga financeira, mas quem garante que a pessoa também tem? Se você não vive isso hoje, talvez um dia você já tenha vivido. De você ganhar hoje para comer hoje. Eu já vivi assim. Saía para trabalhar, esperando receber para poder comprar as coisas para levar para casa. Aí o abençoado fala, não, no final de semana eu te pago. Falei, eu vou fazer como até lá? Cuidado. É pecado manter uma pessoa em sistema de escravidão por causa do salário dela. Nós não podemos tratar os nossos funcionários como o mundo trata. A segunda denúncia é sobre a desigualdade. A gente vive no Brasil a crise do desperdício. Vocês já sabiam disso? O Brasil é muito rico em alimentos e água, mas a gente desperdiça com uma grandeza, irmãos. A gente assiste filme nos Estados Unidos, o cara compra uma banana, um bife. Não é? A gente fala, mas por que compra um bife, né? A gente compra, irmãos, para estragar. Quem é que estragou comida essa semana em casa? Teve que pegar um potinho, né? Eu gosto de ouvir aquele cara que fala assim, aqui na minha casa, todo o resto de comida a gente guarda num potinho. Põe na geladeira. Espera estragar, depois joga fora. A gente não faz isso? Faz. A gente não compra mais do que a gente vai comer? Compra. Ah, mas está barato, pastor. O que é barato hoje, irmãos? Nada. Enquanto cresce o número de pessoas em situação de rua, e aumenta a cada dia, as pessoas que estão morando na rua. Por quê, pastor? Porque moram de aluguel, ficam desempregadas, não têm como pagar o aluguel, são despejadas, e vão fazer o quê? Nem todo mundo que está na rua, irmãos, é viciado em drogas, viu? Tira esse mito da sua cabeça. Nem todo mundo que está passando dificuldade, está passando porque merece. Não é bem assim. Os dias que nós vivemos, nos preços que nós convivemos aqui no Brasil, as coisas estão ficando difíceis. Terceira denúncia é sobre a opressão dos pobres. As pessoas que têm menos recursos financeiros também têm menos acesso, irmãos. As possibilidades de ter uma pessoa que defenda ela, que advogue em sua defesa. Aí eu fui mandado embora. O cara não me pagou, mas eu vou fazer o quê? Eu não conheço. Eu não tenho recurso, eu não sei o que fazer. Eu só choro. Não é todo mundo que tem conhecimento de como se defender. Daí a importância de ter amigos. Daí a importância de conviver em comunidade. Você está passando por um problema, você conversa com seu irmão, alguém vai te ajudar, te dar um caminho, te dar um recurso, para você não ficar sozinho. Aqueles que são pobres continuam sendo pisados, e a tendência é a situação cada dia pior. Amós disse lá em Amós 2,6 o seguinte, assim diz o Senhor, os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes, vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre, pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó, e empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Quanto custa um par de chinelo, irmãos? Esquece a Havaiana, tá? Esse custa um rim, né? Mas quanto custa um chinelo hoje? Você vai na feira, por quanto você consegue comprar um chinelo hoje? R$3, R$5? Não, esse é Havaiana já. Olha, irmãos, eu comprei a Havaiana por 20, hein? Acho que eu estou mais malandro que vocês. Mas vamos lá, R$20.
Tem gente que olha para um chinelo e acha que uma pessoa vale menos que aquele chinelo. É o que ele está dizendo aqui. Por que ele usou o chinelo como referência? Porque é uma coisa simples. Naqueles dias, as pessoas mesmo faziam o seu chinelo. Mas alguém, um ser humano, tinha menos valor do que aquele chinelo para eles. É diferente nos nossos dias? Não. É a mesma coisa. Há pessoas que, em sua ganância, pisam nos outros. Ontem não tinha. Ontem não tinha. Mas hoje tem. E já acha que é o dono da cocada preta. Você conhece gente assim? Estava na mesma situação que a gente, na mesma pindaíba que a gente. Deu certo o projeto dele lá, aí ele já olha para a gente assim, ó. Você conhece gente assim? Não está nem tão bem assim, mas acha que está num nível totalmente diferente do nosso. Não dá para a gente sair mais juntos, sabe por quê? Os lugares que você frequenta não servem mais para mim. Não como mais pastel de feira, sabe? Prefiro um lugar com ar-condicionado para mim estar. Mora de aluguel. O carro dele é financiado. Mas a arrogância está onde? Um dos sinais que o dinheiro se tornou um senhor na nossa vida é quando a gente tira vantagem de outras pessoas. A gente já sabe que aquilo não presta, mas vende para a pessoa. O carro está para fundir o motor, mas... o Mike é bobinho, o primeiro carro dele, mas vou vender para ele. Depois ele se vira e arruma. A casa está cheia de vazamento. O esgoto está estourado. Mas... daí tá bobinho, mano. Depois ele entra lá e ele arruma. A gente sabe que está fazendo errado, mas a ganância nos leva o quê? A explorar as pessoas. Nós estamos amando mais o dinheiro que as pessoas. A gente usa as pessoas para adquirir coisas. Se as coisas são mais importantes que as pessoas, a gente começa a sentir poder nas nossas mãos. Quando a gente vê aqueles vídeos, irmãos, da miséria lá na África, na Índia, aquilo não corta o coração da gente? Isso acontece aqui no Brasil também, você sabia disso? Isso acontece aqui em São Paulo. Tem gente vivendo comendo coisa do lixo. O que a gente vai fazer? Como eu e você precisamos nos posicionar? Tiago diz assim, que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Você sabe que você deve fazer o bem, mas não faz, você está pecando. A gente vai dar conta para Deus da nossa contribuição para o sofrimento dos outros. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão de tudo que a gente tem, não é isso, entendam. Mas a gente precisa ser mais humano, irmãos. O mundo tem nos levado a nos preocupar só com a gente mesmo e não olhar para o nosso semelhante. Esse texto precisa mexer com a nossa visão de vida. É um assunto importante, a gente precisa levar a sério. Outro sintoma é quando a gente busca prazer no dinheiro. Lembra de um rapaz que se perguntou para Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Tem gente que acha que resolve tudo no dinheiro. A resposta de Jesus para ele foi o quê? Se você quer mesmo a vida eterna, venda seus bens e siga-me. E aconteceu o quê? Ele foi embora. Imagina o coração de Deus, quando ele olha para nós e vê a gente trocando a presença dele por qualquer outra coisa. Pela televisão, pelo passeio. Não vou para a igreja hoje não, porque eu vou almoçar fora. Eu não vou para a igreja hoje porque eu dormi muito tarde ontem. Eu não vou estar na presença de Deus hoje. Por quê? Por vários motivos. O trabalho é uma bênção, mas trabalhar demais pode ser ganância. Sim ou não? Se eu não consigo dosar o tempo que eu tenho para trabalhar e o tempo que eu vou gastar com a minha esposa, com os meus filhos, a vida está passando, irmãos. Eu já falei para vocês. Cuidado.
Hoje eles estão lá, amanhã eles vão casar e vão embora. E aí? O que a gente perdeu, o que passou, perdeu. Não tem mais o que fazer. Nós precisamos rever o que a gente tem e como a gente trata as pessoas. E lembrar daquilo que Jesus disse. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. A gente coloca o coração naquilo que é mais importante, naquilo que dá prazer. Se o que nos dá prazer são coisas, a gente está colocando o coração no lugar errado. O amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que existem guerras? Vocês sabem? Por que a Rússia está atacando a Ucrânia? Ah, porque o povo da Ucrânia é tudo chato, pastor. Não. Por causa de poder, por causa de petróleo. Eles não lutam por causa de direito civil, não, porque o povo lá está sendo humilhado. O povo lá está sendo massacrado, então nós vamos entrar para ajudar eles. Isso não existe. Eles vão para a guerra para tomar o que o outro tem. Para ter mais. E às vezes a gente pensa assim, nossa, a União Soviética não deve ter poder para acabar com a Ucrânia, né? Já está 5 anos, 6 anos, a guerra. Sabe o que acontece, irmãos? É uma fábrica de dinheiro isso. Eles realmente poderiam ter acabado com essa guerra já. Mas para eles é mais vantajoso financeiramente continuar com a guerra. E quem sofre com isso? O povo. Tiago diz lá no início, sobrevirá desgraça sobre aqueles que agem dessa maneira. Qual será a desgraça? Um dia a ferrugem vai correr o ouro, e a traça vai comer a roupa, e nós voltaremos nus ao ventre da terra. A igreja de Laodiceia, que é apresentada lá no Apocalipse, era um povo que era rico aos olhos dos homens. Mas Deus disse para eles o quê? Vocês são pobres e miseráveis. Se tudo que nós tivermos for dinheiro, nós somos pobres e miseráveis. Nós queremos ser ricos aos olhos de quem? Da sociedade, aos nossos próprios olhos ou aos olhos de Deus? Se nós temos um desejo de adquirir riquezas para abençoar o reino de Deus, nós podemos alegrar o coração de Deus assim? Podemos. Mas tem uma palavra de consolo em tudo isso. Tiago diz assim, o lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Aqueles que estão sendo oprimidos, Deus ouviu a oração deles. E Deus entra na nossa defesa. Por que a gente vive milagres, irmãos? Na nossa vida financeira? Porque Deus está cuidando da gente. Por que Deus não permite que a gente passe fome? A gente pode não comer tudo que a gente gosta, né? Eu, por exemplo, gostaria de comer carne todo dia. Não teria problema nenhum para mim, irmãos. Eu acho que eu não ia enjoar nunca. Mas a Kátia falou que não pode. Mas Deus não tem suprido a gente? Se você chegar lá na sua casa, tem uma caminha para você dormir? Vai ter almoço hoje? Vai ter janta? Vai? Se você quiser, acabando o culto, você pode comer na cantina? Pode. Entende, irmãos? Nós temos a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor. Bem-aventurados os pobres, miseráveis e injustiçados, porque eles alcançarão a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu posso passar por privações aqui, mas o meu lugar está reservado no céu. Eu posso não ter tudo que o mundo oferece, mas eu vou ser morador do céu. O meu carro pode não ser o melhor carro, mas Deus está preparando um lugar especial para mim lá. Eu vou morrer morando de aluguel. Eu não vou ter nunca uma casa aqui, mas lá no céu, Deus já preparou uma casa para mim. Você pode dar uma glória a Deus aí? Como você tem lidado com o dinheiro? O dinheiro é seu servo ou seu senhor? O dinheiro está a seu serviço ou você está a serviço do dinheiro? Nós precisamos pedir para o Senhor nos dar discernimento de como agir no nosso dia a dia. O que falta para nós, muitas vezes, é gratidão, irmãos. É olharmos para a nossa vida
e dizer, obrigado, Senhor. Quando você está lá na sua casa, que você vai fazer a sua oração, você começa dizendo, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, porque eu podia ter morrido, mas estou aqui vivo. Obrigado, Jesus, porque eu tenho uma casa. Obrigado, porque eu tenho comida para comer. Às vezes eu como mais do que devia também. Né? Como nós reclamamos de barriga cheia, irmãos. A nossa oração precisa mudar. Será que nós podemos agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas? Será que nós temos motivos para agradecer pelo cuidado do Senhor conosco? E se a gente for pensar bem, a gente não é merecedor. Quantas vezes nós somos mesquinhos? Você está comendo um pastel lá. Quando chega naquela parte mais gostosa, que o recheio está mais... Alguém fala, deixa eu dar uma mordida. O que você pensa? Hã? Fala a verdade. Você está lá deliciando o seu pastel. Que agora está barato. Custa R$50 o pastel na feira, né, irmão? Está barato. Você chega na melhor parte do pastel e fala, deixa eu dar uma mordidinha. A Kátia faz isso. Ela fica olhando. Quando chega na melhor... deixa eu dar uma mordidinha. Mas agora... porque agora está na parte que eu gosto. E aí? O que você faz? Como é que você... Eu fico bravo, irmãos. Eu até dou, mas sabe aquele negócio? Sob protesto. Eu até deixo ela morder, mas sob protesto. Né? Que você vai reservando, não é assim? É que nem mistura que a gente gosta quando a gente era criança. Lembra que a gente fazia? Vocês lembram, não? O que você fazia com a parte mais gostosa da comida? Você ia deixando para o final, não é? Não era assim? E se alguém comesse a sua mistura? Que você estava reservando lá? Aí dava briga, não dava? Você é uma pessoa honesta, íntegra e generosa no trato com o dinheiro? Você é uma pessoa honesta nos seus negócios e com as pessoas que trabalham com você e para você? Porque, irmãos, às vezes a gente trabalha numa empresa, a gente leva uns negocinhos para vender, né? Que a nossa esposa fez lá uma coisa, um doce diferente, falou, vamos vender lá na empresa. E se a pessoa não tiver dinheiro, você vende para ela também? Não, eu estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para abençoar ninguém. Tiago diz, não sejam avarentos. O avarento só quer acumular. Mas a gente precisa aprender a repartir. É fácil? Não. O que o mundo ensina para a gente é o normal? A gente vai trabalhar de carro de vez em quando. Você já parou para olhar quantas pessoas tem em cada carro? Já pararam ou não? A média é 1 ou 2 pessoas por carro. Vocês sabiam? Eu fico reparando quando eu tenho que levar meu sogro no médico, alguma coisa. É 1 ou 2 pessoas por carro. Às vezes o cara é teu vizinho, trabalha na mesma empresa que você, mas é ele que vai de ônibus. Quanto mais pesado o carro fica, mais ele gasta. O generoso prospera, diz Provérbios. Quem revigora os outros será revigorado. Você tem usado os recursos de Deus, que Deus tem te dado, para abençoar pessoas? Você se preocupa com o seu semelhante? Você tem trazido as suas primícias para ajudar os irmãos aqui na igreja? Eu não vou pedir para levantar a mão quem traz, tá? Vou te ajudar dessa vez. Então, a partir de hoje, você começa a trazer, né, André? Na boa? Sabe, irmãos, nós temos sobra, não temos? Não dá para a gente ajudar alguém? Qual é a melhor maneira da gente ajudar alguém? Através das primícias. Porque aqui existe uma equipe, existe um ministério de assistência social que vai ver a necessidade das pessoas, vai socorrer as pessoas. E se a gente não traz, a igreja tem que tirar dinheiro do caixa para comprar. Você entende isso? Nós não podemos permitir que as pessoas dentro da nossa igreja passem necessidade porque você não trouxe a sua primícia ou porque eu não trouxe a minha primícia. Você concorda comigo? A igreja vai tirar do caixa da igreja para comprar. Agora, é uma maneira de nós abençoarmos vidas? É.
Pense nisso. Você é um contribuinte generoso e tem investido no avanço do reino? E para terminar, qual foi a última vez que você ajudou alguém? Busca na sua memória aí. Qual foi a última vez que você fez algo por outra pessoa? Quanto tempo faz? Fica de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. E que você começasse agradecendo a Deus pelo que você já tem. Você começasse dizendo: Senhor, obrigado, Pai, pela minha casa. Obrigado, Jesus, porque eu tenho um teto onde eu vou me esconder da chuva. Obrigado, Jesus, porque sempre tem o alimento lá na minha casa. O Senhor tem provido todos os dias, Pai, para que eu possa manter o vigor do meu corpo. O Senhor tem sido fiel para comigo, mesmo eu sendo infiel muitas vezes. O Senhor tem cuidado de cada detalhe, Jesus, da minha vida, mesmo muitas vezes eu não tendo me preocupado com os outros. Diz para Ele: obrigado, Jesus, por tudo que eu já tenho. Eu sei que o Senhor pode acrescentar ainda muito mais, mas que gratidão existe no meu coração, Pai, por aquilo que o Senhor já me deu, por aquilo que o Senhor já me entregou, pela maneira como eu vivo hoje. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me resgatou. O Senhor me trouxe para a Tua presença. Eu não estou mais perdido no mundo, mas agora eu tenho o Teu Espírito Santo habitando dentro de mim. Obrigado, Jesus, porque eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho sobra, Senhor, e eu posso abençoar a outros. Eu posso lembrar da necessidade do meu irmão e socorrê-lo no momento da sua angústia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem colocado palavras de sabedoria na minha boca. E eu tenho aconselhado a outros, Senhor. Eu tenho sido um instrumento de bênçãos nas Tuas mãos. Eu tenho me aproximado das pessoas, Jesus, de forma intuitiva. Eu tenho experimentado o que é ser um instrumento de bênçãos nas Tuas mãos. Senhor, me ajuda a repartir o muito que o Senhor tem me dado com os meus irmãos que estão sofrendo, que estão perdidos nesses dias. Deus, perdoa a minha ganância. Pede perdão para Ele. Com seus olhos fechados. Pede para Ele: Senhor, me perdoa, porque tantas vezes o meu coração é tão duro. Eu me sinto perdido, Pai. Senhor, cuida de mim. Cuida do meu coração. Que a minha vida possa ser uma bênção, Pai, na vida dos meus irmãos. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Tudo que eu sou é Teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é Teu. 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 Aleluia, Jesus. Converte o nosso coração a Ti, Pai, todos os dias. Que nós possamos caminhar, Jesus, da maneira que o Senhor tem programado. Nós não queremos mais viver para nós mesmos, mas uma vida consagrada no Teu altar, Pai. Olhando, Senhor, com olhos de amor para o nosso irmão.
A compreensão de que a necessidade dele é a nossa necessidade. Quando eu trago alegria para o coração do meu irmão, eu me alegro. Quando eu enxergo a necessidade do meu irmão, a minha necessidade fica menor, Pai. Aliás, muita coisa que eu acho que é necessidade deixa de ser. A importância, Deus, de enxergar no meu irmão a minha vida. Compaixão, misericórdia, derrama sobre nós. E nós queremos também, Jesus, experimentar de uma vida diferente. Entregue nas tuas mãos. Agora, o novo de Deus venha sobre nós. A novidade de vida que só o Senhor pode trazer, seja derramado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Nós podemos abençoar vidas, queridos, através dos nossos recursos. Nós podemos abençoar vidas através de uma cesta básica. Mas nós também podemos abençoar vidas através da nossa oração. Passam pessoas pela porta da nossa igreja que confiam de que nós vamos orar por elas, pela situação delas, pelas lutas que elas estão enfrentando. Quero que você estenda suas mãos para cá, para que nós oremos por elas. E nós vamos orar também por aqueles que nós lembrarmos, por aqueles que estão carentes da intervenção do Senhor. Nós vamos dar um presente para eles nessa manhã, a nossa intercessão. Homens e mulheres de Deus que intercedem pela vida daqueles que precisam do cuidado e da provisão do nosso Deus. Abra sua boca. Pai, nós apresentamos, Senhor, esse caderno de oração. Todas as vidas, Senhor, que confiaram de que nós iríamos orar e interceder por causa, Jesus, que tem destruído suas vidas. Visita, Senhor, e cura, liberta, Deus, dos vícios, das drogas, da bebida, Jesus. Livra, Senhor, das más companhias. Livra, Jesus, das ciladas do inimigo sobre eles. Dá forças, Pai. Envia o Teu Espírito Santo para fazer a diferença na vida dessas pessoas, Deus. Que eles possam ser visitados pelo Senhor e experimentarem, Jesus, novidade de vida, o renovo que só o Senhor pode dar. Alcancem os seus corações. Tempo do novo de Deus venha sobre essas vidas, Pai. Também, Pai, sobre aqueles que nós conhecemos, Jesus, que estão vivendo, Senhor, no erro, que estão, Jesus, escolhendo a pior parte, que poderiam estar aqui, Jesus, mas que escolheram se afastar do Senhor, que escolheram, Jesus, se envolver com aquilo que o mundo oferece, que estão por caminhos de morte, Jesus, mas o Senhor pode resgatá-los, o Senhor pode restaurá-los, o Senhor pode, Jesus, trazer vida onde há morte, Deus. O Senhor pode visitá-los com o seu poder, com a tua graça abundante. O Senhor pode levá-los, Jesus, a uma experiência que eles ainda não viveram. Nós clamamos a Ti, Jesus, a Tua intervenção, Pai, sobre o nosso bairro, Jesus. Quanta gente, Senhor, perdida aqui, que nós estarmos aqui seja um diferencial, Pai. Que eles possam, Senhor, se achegar, que esse lugar fique pequeno para receber, Jesus, aqueles que precisam de Ti. Que as portas dessa igreja, Jesus, sejam pequenas para acolher os perdidos, os necessitados, aqueles que têm buscado pelo Senhor, Deus, mas não sabem como lutar.
Dá armas a eles, Senhor. Nos reveste do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos instrumentos de bênção nas Tuas mãos. Nós queremos sim, Jesus, celebrar os 12 anos da nossa igreja. Mas, Senhor, foi tão pouco que nós conseguimos alcançar, Pai. Nós poderíamos ter feito tão mais, Jesus. Dá-nos, Senhor, sede por almas. Coloque em nós, Jesus, um desespero santo por alcançar o perdido. Que nós possamos olhar para as pessoas com olhos de amor e misericórdia, Deus. Assim como o Senhor olhou para nós. Gera em nós, Pai, sede e fome de alcançar almas para o Teu reino. Gera em nós, Senhor, um desespero por vidas, Pai. Que a nossa oração seja: Senhor, me dá vidas, senão eu morro, Deus. Me dá alma, Jesus, senão eu morro. Usa a minha vida em favor do Teu reino, Senhor. Eu quero me gastar. Eu quero me gastar em favor do Seu reino, Jesus. É muito além, Jesus. É muito além de dinheiro, é muito além de recursos. É um investimento de vida. É investir tempo, Jesus, para alcançar a outros. Faz de nós instrumentos de bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.